Shalom, shalom, glória a Deus. E nós chegamos na sexta semana de Yom Teruah. Esse é um momento muito importante, um momento espiritual que nós nos movemos, né? Tirando as bênçãos que esses períodos vão nos proporcionando. Existem dois calendários, né? Dois calendários, não. Existem dois inícios de ano no calendário, né, hebraico. E esses começos, eles arremetem a Êxodo capítulo 12, que é a Pêssah, que é o ano espiritual, e depois no calendário civil, né? Um novo começo. Em Israel, né? A partir de terça-feira, já é dia 1º de Tishrei, que é o sétimo ano do calendário civil para eles, aonde eles vão estar entrando num ano novo. E como essa atmosfera em Israel é um novo começo, nós também entramos nessa atmosfera, né? Declarando que sejam novos começos para as nossas vidas. Essa sexta semana em que nós estamos nessa jornada, caminhando, andando, se movendo, nós precisamos tirar desse momento tudo aquilo que nós estamos nos colocando diante de Deus, nos edificando, nos santificando, buscando a presença do Senhor e tentando, né, ser o máximo que nós pudermos ser de bons uns para com os outros, né? Porque o Senhor mesmo disse que nós precisávamos amar a Ele em primeiro lugar e ao Senhor em primeiro lugar e ao próximo como nós mesmos. Mas, muitas vezes, é muito difícil, queridos, a convivência, né? Ontem eu estava ali no estádio, eu estava trabalhando com os meninos e falei para eles a questão da convivência, né? E quando eu falei convivência, eles falaram assim, falei, olha, o que vem junto com a convivência? Eles falaram conflitos. Então, nós sabemos que a convivência gera conflitos. Ninguém pensa igual a ninguém, mas nós precisamos aprender com a diversidade, né? Da autenticidade de cada pessoa, respeitando isso no seu tempo, né? E tentando ser essa unidade com essa mescla de pessoas diferentes. Parece um desafio, mas tudo é possível, desde que o Senhor seja o centro e a unidade de tudo. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa sexta semana, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor possa continuar nos mostrando, falando, ensinando, admoestando, para que nós possamos ser cada vez e a cada dia melhores. Ah, Senhor, a sua lei, os seus ensinos, a sua palavra, as suas escrituras nos alinham, traz alinhamento céus e terra. Nessa sexta semana, Senhor, que o Senhor possa nos trazer todos os códigos, as essências e a palavra revelada. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Portanto, Pai, nessa sexta semana, aonde nós vamos falar dos recursos dos céus, que o Senhor, Pai, possa enviar, Senhor, os teus anjos ministradores para ministrar em nosso coração. E que haja, Pai, uma proteção do Senhor. Livra-nos do todo mal. Livra-nos do homem violento. Livra-nos dos espíritos. Livra-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toda objeção, tudo que lutar ao contrário, seja repreendido em nome de Jesus. Que os planos e os projetos do Senhor possam fluir segundo todo o desenho que o Senhor já preparou para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu preparei um trabalho, um slide. Para nós, né? 5.786. Então, nesse 5.786, nós vamos ver que a junção dele vem com a característica do número 9. Então, esse ano,
que vai entrar, ela tem essa característica, né? 6, Vave, em pino de conexão, né? E a junção dessas letras aqui para 5.786, 9 vem falando de colheitas, né? De movimentos. Então, nós vamos nos mover e nesses movimentos o Senhor vai trazer a colheita, né? Eu acho muito bonito quando o apóstolo fala os despojos de guerra, né? Tudo aquilo que você guerreou, né? Você tem direito de receber como despojos de guerra. E a letra Tete, ela é uma letra coroada. Olha que lindo, hoje nós vamos aprender. Hoje eu vou dividir essa ministração em duas partes, uma hoje e uma amanhã, porque para a gente entender o conteúdo, senão fica muita coisa e a essência do conteúdo, ela não é aprendida. Então, Tet, essa letra Tet, que é a nona letra do alfabeto hebraico, ela vem com essas características de colheitas, mas também ela vem com uma característica de uma mulher grávida, né, que vai dar à luz, né, uma semente. E também ela vem com a característica da serpente. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero deixar uma palavra, né? E a nossa palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 1. Em 2023, essa palavra o Senhor me entregou em uma manhã, a hora que eu acordei, o Senhor, né? O Espírito do Senhor ministrou no meu espírito e disse assim, Deuteronômio 1:1. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E foi uma coisa tão maravilhosa conversando com a minha irmã querida, né, na rede. Ela disse assim: Ah, é um momento, Deuteronômio 1:1, é um momento em que Moisés ele ficou praticamente na linha da decisão. Hã? Vamos à nossa palavra hoje? Deuteronômio 1:1. Na minha Bíblia física, ele vem com um subtítulo dizendo: O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel. Então, Moisés já tinha saído do Êxodo e eles já tinham recebido ali, né, as orientações do Senhor e eles estavam no Horebe, saindo do Horebe, né? São essas as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte do mar de Sufi, entre Paran, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaade. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Sir, até Cádiz Barneia. Então, esse era o momento de decisão. Então, olha só, nós chegamos na sexta semana. E como nós chegamos na sexta semana, só falta agora a sétima. Só que essa sétima semana, queridos, já é Rosh Hashanah. Então, agora, essa semana é a semana da decisão. Peraí, até agora, caminhei 6 semanas. Eu continuo firme, entro nessa sétima semana e entro dentro da atmosfera profética de Rosh Hashanah, entro nesses novos começos, entro nessa atmosfera importante de 5.786, né? Me conecto ao Senhor Yeshua, nosso Senhor Salvador, e o teu cetro seja sobre mim. Me conecto a esses movimentos, me conecto a esses movimentos aonde eu vou receber colheitas. Que colheitas? Recursos? Uau, muito bom. Mas também é um momento em que essas colheitas estão falando das vidas. Eu acredito que pelas últimas ministrações que nós fizemos,
que esse ano de 86 vai ser um ano de discipulado muito importante. Eu acredito isso vem muito forte no meu espírito. Se não for uma atmosfera mundial espiritual para todas as igrejas, mas se for para nossa casa ministerial, né? Os meus queridos que estão assistindo, se for para nossa casa ministerial, façam a sua parte, porque certamente o Senhor ele é um bom patrão, né? E ele remunera os seus trabalhadores. Então, esse é um ano aonde o rei estende o cetro e as Estéres fiquem atentas para fazer pelo povo, pela nação, pelo propósito, né? De honrar e continuar testemunhando em nome de Jesus. É um momento também que nós precisamos estar atentos a todos os movimentos aonde pode se levantar os Hamãs para que os planos do Senhor não se concluam, né? Então nós precisamos sair dessa atmosfera de ódio, de raiva, porque o ódio e a raiva são para que os planos não aconteçam. Então, vamos ao nosso entendimento. O que estava acontecendo aqui? Verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Então, já fazia tempo que eles estavam ali no Horebe. O Senhor deu a lei, entregou a lei, eles ficaram ali no Horebe. E o Senhor falou assim: ó, já tempo bastante, vamos andar? Andem mais um pouco. Então, eles receberam toda a instrução do Senhor em um lugar, e o Senhor falou: agora vamos andar. Tempo bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos e parti, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos em Arabá, e a região montanhosa na Baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima da terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrate. E eis aqui a terra que te pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. Então, eles saíram para andar e eles chegaram na região do verso 1, que era a zona da decisão, de limite, né? E olha as regiões que eles pararam, olha. Deserto de Arabá, de fronte ao mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. E Dizaabe também é de Zahav. E a palavra Zahav significa ouro suficiente. Puxa, eu podia ter colocado aqui para vocês, né? Mas eu faço outra ministração sobre e eu falo um pouquinho mais. Porque hoje a gente está falando do contexto. Então, Dizaav era uma região onde tinha muito ouro na terra. Então, eles fizeram o quê? Parte do ouro que eles saíram do Egito era do que eles, né, adquiriram no Egito. As mulheres tinham ali o ouro, né? Que foi entregue aos despojos, né? Então, eles saíram de lá. Mas grande parte do ouro, inclusive o ouro que eles fizeram um bezerro de ouro, veio dessa região de Zahav, né? Zahav, ouro suficiente. Então, eles adquiriram esses recursos, eles ganharam esses recursos ali, por parte do Senhor, para irem. Então, todos os utensílios que foram feitos, o Senhor falou: olha, vamos montar um tabernáculo. Foi a hora que eles começaram a montar o tabernáculo. Então, eles precisavam de recursos e o Senhor foi pedindo: Moisés, pode pedir para o povo. E da onde eles tinham, né? Eles fizeram pulseiras,
As mulheres tinham os brincos, ouro, pulseira, e eles tinham essa grande quantidade também dessa região de Zahav, né? De Zaabe. Eles tinham essa grande quantidade de ouro. E aí foi aonde que eles fizeram o candelabro, né, de ouro batido, eles fizeram os utensílios, a mesa de pães, era tudo de ouro dentro do tabernáculo. Então veio dessa região, porque o Senhor não queria aquele ouro contaminado do Egito para fazer as peças do tabernáculo. Então, aquele ouro veio dessa região, da região da zona de limite da decisão. Amém? E olha só, vamos ao nosso contexto. A letra TET, ela é uma letra coroada. Então, dentro do alfabeto hebraico, existem apenas algumas letras coroadas. Olha que maravilhosa. Então, nós temos aqui a letra Shin, Ain, Tet. Nós temos... Eu conheço algumas letras. Lamed, Tzad, Kof. Não lembro dessa letra aqui. Num. Então, essas letras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 22 letras do alfabeto hebraico, 28 são coroadas. E quando acontece de um ano, uma dessas letras coroadas aparecer no contexto dessa junção do ano, significa a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava lendo uma historinha, mas é uma historinha, amém, queridos? Essa historinha veio do Midrash. Você lê isso? Não, eu só peguei uma parte dela na internet, eu estava lendo. Então, diz que quando o Senhor estava no monte liberando a Torá, a lei para Moisés, diz que o Senhor estava olhando o alfabeto hebraico, porque ela não é somente letras, mas números, mas essências são seres, né? Proféticos para nos abençoar, conteúdos proféticos para nos abençoar. Então diz que Moisés olhou assim e falou para o Senhor: Senhor, quem te obriga a colocar coroas sobre essas letras? E que diz que Deus estava ali colocando as coroas sobre essas 8 letras. E o Senhor falou, né, que 8 letras arremete ao Mashiach, a Jesus, nosso Messias. E o Senhor falou: estou colocando elas agora porque elas testificarão o que há de vir. Um homem coroado na terra. Aleluia! Glória a Deus. Então, essa é a história da palavra, das letras coroadas. E Tet é uma letra coroada. Então, esses chamisquinhos em cima da letra é uma coroa, né? Parece um cabelinho, mas é uma coroa, tá? E Deus viu a luz, que era boa, e Deus separou a luz das trevas. Então, aqui são alguns versículos onde nós vemos a letra Tet. Jeremias 33, 11. Dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Hã? Olha novamente a letra Tet, eu circulei ela de vermelhinho para vocês verem. Ela aqui. Ó. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Salmo 118, 1.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aqui as duas características dessa letra. Todas as letras têm as duas partes, né? Essa daqui, exclusivamente, né, ela tem uma essência bem diferenciada. Então, ela representa, né, segundo a estrutura, né, da letra, ela representa o Senhor ou ela representa o inimigo, né? Olha, as duas letras. Na parte que ela representa o Senhor, que é a bondade, né? Nós vemos com a característica de Vav, que já representa o pino de conexão, que é o Senhor Jesus, Yeshua. Aí nós temos Lucas 9:23 e Zain, né? Que Zain, ela é uma letra que ela representa uma espada. É Zain, queridos, aquela letrinha única, sozinha, que que eu não lembrava. Eu fiz aula de hebraico por um tempo, alguns meses, né? Eu fiz o básico. Mas a gente para de praticar, de ler todos os dias, vai ler, vai fazer outros cursos da vida. E eu falei para o Senhor que depois que eu terminar a faculdade, eu vou voltar para o meu hebraico, né? Eu ensinei muito tempo o hebraico para os jovens na igreja, foi uma bênção. Era muito gostoso, eles ficavam tão felizes de ensinar o hebraico. Então, eu fazia duas vezes, né? Eu discipulei os jovens. Eu fiz a parte da libertação, dava aula de libertação para eles e dava aula do hebraico, né? Então, algumas letras, a gente não vai olhando todo dia e vai se perdendo. Mas na hora que terminar, em nome de Jesus, eu volto para o meu hebraico, queridos. Porque no hebraico original as palavras totalmente é outra essência, né? Outro propósito. E na letra da maldade, onde ela representa a maldade, né? Nós vemos a morte aqui, a serpente, a característica da serpente. Evil significa diabo, né? Deuteronômio 30:19. Então, essa letra para 2026, que são 5.786, ela vem com duas vertentes. Ou eu escolho fazer a bondade, ou eu escolho fazer a maldade. Então, agora, lembra que nós falamos sobre a questão de Yod, né? A junção de Yod, que vinha com aquela característica de a mão do Senhor. Ou será uma mão de graça e misericórdia, ou senão será mão de juízo. E aí nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Toda escolha, né, ela traz uma consequência. Então, eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, né? Então, 9 vem com essa característica de colheitas. E nós ficamos felizes quando nós olhamos isso, porque, queridos, muitas vezes nós já trabalhamos, nós como ministros do Senhor, nós trabalhamos muito, muito por um lugar, pelo campo, pela casa ministerial, pelo reino da justiça do Senhor, e muitas vezes nós não somos valorizados. Em que sentido? Ah, mas você está fazendo as coisas para o Senhor para ser reconhecido por homens? Não, queridos. Nós não somos valorizados justamente pelos homens, porque existe uma apostasia sobre a terra. Então as pessoas não acreditam mais, não crê mais, né? E muitas vezes as pessoas olham e falam assim: olha aqui, eu não acredito em Deus, não. Se eu não trabalhar, se eu não fizer pelo meu braço, o Senhor não vai abençoar, não vai abrir o céu e derramar recursos do céu. Derrama sim, queridos. O Senhor, ele é um bom patrão e ele remunera muito bem os seus trabalhadores, desde que os trabalhadores, né, preservem o seu coração. Porque, queridos, olha só, eles chegaram nessa região de Dizahab e eles adquiriram ouro suficiente. Tinha muito ouro, tinha muito recurso. E lá no deserto, na hora que eles estavam
lá no caminho, eles usaram o ouro dessa região para construir o bezerro. Então, eles não estavam vendo Deus, eles falaram: queremos ver algo prático, algo que nós podemos ver, algo que nós estamos confirmando com os nossos olhos. Então, o Senhor, ele vai fazer muitas coisas, o Senhor vai derramar muitos recursos para que nós possamos abençoar as nossas igrejas, os movimentos, os ministros, os apóstolos, né? As pessoas que andam, que vão levando o evangelho de Cristo Jesus. E, em contrapartida, o Senhor vai nos abençoar suficientemente para termos para ministrar as coisas no reino e sobrar para nós também, né? Muitos de nós, né, desejamos algumas coisas no Senhor, e o Senhor, ele é bom demais. Mas nós precisamos escolher a parte boa do Senhor. Escolhe, pois, a vida. O que é escolher a vida? Eu escolho fazer a sua vontade, Senhor. Em contrapartida, o Senhor me recompensará, né? O Senhor nos dará a boa paga do trabalho, a paga do jornaleiro. Ela é algo, assim, fantástico, queridos. Mas se a gente pegar e falar: não, vou pegar tudo para mim, né? O apóstolo estava ensinando, né? O que é o mamon? Não, é tudo meu, é meu, é meu, é meu. Eu não divido com nada, eu não faço nada, eu não vou dar nada. Senhor, eu ganhei, é meu. Não vou investir no movimento do reino, né? E aí pode ser que as fontes possam cessar por conta disso. E também 5.786 fala do sexto filho de Jacó com Lia, Zebulon. Gênesis 49:13. Zebulon era o 10º filho de Jacó e o 6º filho de Lia. Zebulon habitará na praia dos mares e será um porto para navios, e a sua fronteira estenderá até Sidom. Então, recursos para o movimento do reino da justiça. E aqui eu coloquei essa figura, eu fiz essa figura, onde eu achei essas engrenagens, né? E que eu uso também lá para os meninos lá do meu estágio. Eu uso para que eu falo para eles: vocês precisam se mover. Enquanto vocês estão aqui, vocês não estão parados. Vocês precisam trabalhar a mentalidade para fazer algo melhor. O que eu posso fazer em prol da minha própria vida lá fora? Diferente, que eu não fiz até agora. E Zebulon, essa tribo, queridos, todas as pessoas que são da tribo de Zebulon, elas vão ter um comissionamento diferenciado este ano. Se você é da tribo de Zebulon e você está ouvindo essa ministração, pegue a dica, porque o Senhor vai te usar para o movimento do reino. E aqui tem uma moeda de Jerusalém, maravilhosa, né? Achei uma moeda de ouro com candelabro, porque, queridos, é a moeda do reino. O que significa Zebulon na Bíblia? Zebulon habitará nos portos, no porto dos mares, e será como um porto dos navios. O que são os navios? Os navios são os ministérios que vão chegar nessas regiões portuárias do Senhor, e aonde haverá o termo e será para Sidom. No hebraico, o que significa Zebulon? Exaltar, honrar. Zebulon significa a expressão, né? Zebulun. Então, quer dizer simplesmente exaltado. Moisés abençoa Zebulon e Zacar juntos. Então, nas bênçãos, tem a bênção de Jacó, de Gênesis 49:13, e tem a bênção aonde Moisés vai lá e abençoa eles. E nessa bênção de Moisés, de Deuteronômio 33, 18, 19,
Ele diz: alegra-te, Zebulon, na sua saída, e Isacar nas suas tendas. Então, eles eram duas tribos que precisavam trabalhar juntos. Isacar tinha essa característica de buscar um discernimento profético, né? De ter visão. Então, eles buscavam viver dentro das tendas, orando, lendo, buscando nas escrituras, na Torá, a essência e as direções proféticas, a visão profética. E Zebulon saía com essa característica, né? Isacar falava, olha, tal lugar, e ele ia. E lá eles adquiriam as riquezas e traziam. Então, a bênção, quando Moisés deu para os dois juntos, né? Olha que maravilhoso. Moisés abençoou Zebulon e Isacar juntos, enfatizando os dois papéis complementares. Alegra-te, Zebulon, nas suas saídas, e Isacar nas suas tendas. Ou seja, Isacar se alegra porque as visões que Deus vai te dar, você vai ajudar os seus irmãos Zebulon. Zebulon vai se alegrar, vai sair feliz, vai trazer os recursos e compartilhar com o irmão que trouxe a visão. Queridos, isso aqui é uma coisa que muitas vezes nós não atentamos. As pessoas entram dentro do ministério, dentro das redes apostólicas, e elas têm essa característica. A tribo de Zebulon, ela tem esse profético muito aguçado. E ela tem que estar andando junto com Isacar. Porque Isacar, ele mostra a direcionamento, ele tem o discernimento. A função dele é, sim, estar na intercessão, em oração, lendo as escrituras e buscando a direção de Deus para os seus irmãos. Esta é a função de Isacar. Quando ele sai da própria função dele e vai querer fazer outras funções, ele erra o alvo. Errando o alvo, peca. Por quê? Porque se Isacar não está dentro das suas tendas, do seu campo, direcionando as pessoas ficarão sem direção. E sem direção, elas vão para qualquer lado. E qualquer lado não traz o conteúdo que é necessário. Então, Zebulon, eles precisam entender qual que é a função deles. Eles vão ouvir a voz da direção, vão sair, vão adquirir recursos e vão trazer para os irmãos, vão dividir com os irmãos. Essa é uma característica aonde o próprio Senhor abençoa. Por isso que Moisés abençoou Zebulon e Isacar juntos, enfatizando seus papéis complementares. Um complementa o outro. E aí dá tudo certo. E aqui eu peguei um quadro muito bonito, olha que lindo. Peguei um quadro aonde representa, né, que Jacó abençoando as tribos, né? Olha que lindo. Tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam o seu território. Então, Zebulon, ele tinha essa característica muito importante. Ele saía da além dos mares e ele trazia os recursos, né? Era muito importante. E esses recursos que iam chegando, eles vinham justamente para patrocinar o trabalho daqueles que estavam ali estudando, buscando. Então, que esse ano que se aproxima seja um ano que, se você estiver dentro de uma rede, de uma casa ministerial, e você sabe qual é o seu papel, vá, saia feliz na bênção do Senhor, mas adquirem os bens e os recursos e traga para que a casa se mantenha. A manutenção da casa é muito importante, queridos. A manutenção dos bens, dos projetos do Senhor. Eu gosto muito, eu sempre leio, porque Malaquias 3, né? Onde o Senhor estava ali descontente, porque, na verdade, as pessoas não estavam cumprindo com seus papéis, né? Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa, e me ponham à prova e vejam se eu não vou abrir os próprios céus
para vocês e derramar bênção da além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim, eu vou defender vocês contra os saqueadores e proteger os seus campos e hortas, contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos Exércitos dos Céus. Vocês serão aclamados como um povo mais feliz e vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é a graça. O Senhor dos Exércitos e os anjos estão dizendo isso. Então, né? Essa é a característica de Zebulon. Zebulon fazendo a parte dele, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. E olha aqui. A bênção de Zebulon foca na prosperidade através do comércio e das atividades marítimas, enquanto a bênção de Isacar destaca a prosperidade agrícola e estabilidade. Juntos eles são retratados com atraindo pessoas para adorar a Deus. Então, Isacar, ele fica na dedicação dentro da tenda das escrituras, buscando discernimento, visão para ajudar os seus irmãos. Com isso, Zebulon pega os códigos, pega a visão, a direção e sai além dos mares, buscando os recursos e traga de volta, sustentando Isacar dentro daquilo que ele foi chamado. Então, juntos, eles retratam como atraindo pessoas para adorar a Deus. Um busca a escritura e o outro traz o mantimento para que esse se mantenha sempre nos pés do Senhor, adorando Deus. Então, nós podemos adorar a Deus quando nós buscamos o Senhor e direcionamos os nossos irmãos nas escrituras. E também adoramos o Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos. Isso é honrável diante do Senhor, porque nós estamos mantendo a casa ministerial, nós estamos mantendo a nossa rede, nós estamos mantendo os trabalhos, os andamentos daqueles que andam pelo reino, pelas igrejas, aqueles que vão fazendo o caminho, a rota que o Senhor traçou para eles, né? O evangelismo, ou as missões, né? Então, eles atraem as pessoas para adorar a Deus, desfrutando das bênçãos da terra e do mar. E essa bênção dupla sublinha uma interconexão das tribos e a sua missão compartilhada no plano de Deus. Então, esse também é um ano que vem com essa característica. Eu acredito que seja um ano de muitas conexões, né? Principalmente entre essas duas tribos que vão trabalhar muito fortemente. Então, essa interconexão, isso vai fazer com que a missão seja compartilhada. Então, é um momento de trabalhar em equipe, e a equipe tem que estar fortalecida no Senhor, para que os planos de Deus aconteçam de uma forma poderosa. Mateus capítulo 17. O Senhor Jesus estava conversando com Simão e eles chegaram num lugar. Eles chegaram ali, eles estavam colhendo os impostos. E aí Jesus olhou assim, Jesus ele era judeu, então ele não teria de descendência ali mesmo, né? E aí ele não precisava pagar os impostos, mas os estrangeiros que estavam passando por ali, eles tinham que pagar imposto. E aí Jesus fez uma pergunta, né, para Pedro. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Eram os romanos, né, que estavam cobrando ali.
E aí o Pedro respondeu, né? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu imposto. Então, o Senhor Jesus, ele deu um exemplo, queridos, assim, maravilhoso, porque muitas vezes as pessoas acham assim, a igreja, ela tem que viver de pequenas doações e donativos que insignificantes. E, e isso aqui, queridos, é muito, muito ruim, porque a igreja, ela precisa do movimento. Quem é a igreja? A igreja, ontem eu estava conversando com o meu apóstolo, que maravilhoso, queridos, ele falou uma coisa tão importante, aquilo frisou assim no meu, na minha alma, no meu espírito, ele falou, olha, toda luta que as pessoas travam contra a liderança, elas estão interferindo no reino do Senhor. E aí as pessoas falam, não, é só o pastor, é a pastora ali, né, o apóstolo, a apóstola, não tem nada não, é só gente. Não é gente, queridos. Nós somos uns sacerdotes escolhidos para o Senhor, houve uma eleição no céu. Nós abrimos mão da nossa vida, nós abrimos mão, queridos, de um trabalho remunerado, né? Nós dedicamos o nosso caminhar para fazer os cuidados do Senhor, né? O povo, ele é um povo que eles querem receber as bênçãos, mas eles não querem sustentar o sacerdócio que o Senhor separou. Como? Trazendo seus dízimos, suas ofertas na casa, mantendo o reino. São os recursos que fazem com que o reino continue, né? O reino precisa. E aí eu estava conversando com ele, né? Estava um pouco. A gente fica indignado com a apostasia, queridos. A apostasia, ela é uma coisa forte mesmo. E por mais que a gente cele a igreja, derrama o amor de Deus, trabalha na unidade, a apostasia, ela foi declarada que, em 2 Timóteo fala sobre isso, né? Que os homens, eles seriam avarentos, presunçosos, amantes de si próprio, cuidando apenas dos seus interesses. E então as pessoas vão esquecendo que o reino, ele precisa, né? Se não entra recursos, o reino fica parado. E o reino sem parado, ele não traz os códigos necessários. Então o Senhor Jesus olhou ali e falou assim: olha, Pedro, se fosse ver, a gente nem precisaria pagar o imposto, mas vamos fazer como o que é certo. Vai lá, pegue. Pegue lá, paga o meu, paga o seu. E vamos fazer o que é certo, não vamos ser escândalos para ninguém. Vamos fazer tudo da nossa parte direitinho, amém? E isso, queridos, é honroso, né? Quando a gente faz o que tem que ser feito, é honroso, queridos, é bonito, é digno, né? Diante do Senhor. E o Senhor recompensará o seu trabalho. Amém? Em nome de Jesus? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse início de semana. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, que nós estejamos na brecha para que esses movimentos aconteçam. O Senhor é o nosso patrocinador, o Senhor sustenta, Pai, os sacerdotes. Houve uma eleição, Pai, e nessa eleição nós somos escolhidos como sacerdotes do Senhor, nação santa, povo escolhido, povo adquirido pelo sangue na cruz. Por isso, Senhor,
que os movimentos não parem, não cessem. Tudo, Senhor, que for recursos, que pertence à casa ministerial, que pertence à rede apostólica, tudo, Senhor, que é do Senhor para o movimento, que eles venham em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que trabalha contra, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que sejam destruídos, que nesse caminho, Pai, aonde, Senhor, existe perseguição, aonde existe irregularidade, sejam, Senhor, alinhados no propósito do céu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Pai, nós queremos apresentar também, Senhor, a nossa área financeira, Pai. Em nome de Jesus. Nós apresentamos a nossa área financeira. Te pedimos perdão, Senhor, e renunciamos toda aliança que nós fizemos com deuses, Mercúrio, Mamon, Babilônia, cananeus, toda influência sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, e que também influenciaram através desses espíritos. Nós confessamos e renunciamos os nossos pecados dos antepassados e da Igreja de Cristo, por não ouvir, não obedecer a palavra do Senhor. E os seus princípios, não semear no reino de Deus, amar mais o dinheiro do que a Deus, querer nos relacionar com Deus somente pelo que Ele pode nos proporcionar e não pelo que Ele é. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós renunciamos e confessamos, Senhor, e nos desligamos de ter inveja da riqueza do ímpio, de tornar-nos uma pessoa apática, incrédula, amarga, egoísta, por toda a infidelidade e má administração do dinheiro que o Senhor nos confiou, por trabalhar e fazer negócios e suprir somente as nossas necessidades, não ofertar e semear no ministério, na vida dos ministros, na cobertura espiritual, em missões, na obra de compaixão com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas, com os idosos, por dizimar e ofertar por medo ou para vangloriar por ser fiel, não fazendo de todo o coração com gratidão ao Eterno. Senhor, nos perdoa por roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas. Pai, nós arrependemos por não dizimar mas quando obedecemos novamente, não devolvemos 20% dos juros de cada mês que não dizimamos, como diz a Bíblia em Levítico. Pai, nos perdoa por dedicar ao extremo, no meu trabalho, não me importando em trabalhar até tarde, nos feriados, nas datas importantes, por causa do dinheiro, mas não desejar ser um voluntário e trabalhar na casa do Senhor, para servir naquilo em que há necessidade, sobrecarregando os nossos irmãos. Pai, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós criticamos e julgamos os ministros de Deus quando ensinavam sobre dízimos, ofertas, e não ter buscado a revelação do Pai, por ser avarento, mesquinho, obstinado, duro de coração, não nos importando sobre quais seriam os meios para conseguir os nossos objetivos financeiros. Pai, nos perdoa por ser avarentos, mesquinhos de coração, duro, não se importando com nada, pelas fraudes, pela destinação do dinheiro nos gasofilácios, permitindo que os obreiros fossem prejudicados financeiramente pela falta de pagamento das contas da igreja.
Senhor, nos perdoa por não gastar tempo e para entender os propósitos do Senhor na nossa área financeira, não nos planejar para gastar, ficar endividado, não nos submeter o nosso dinheiro ao Senhor, por ser insensatos e fazer conclusões imprudentes e precipitadas, tomando decisões erradas. Pai, nos perdoa por todas as vezes em que fomos ansiosos e permitimos ser roubados na criatividade, por não saber esperar o tempo certo para usá-los, ser fundamentado no materialismo, esquecendo que, primeiro, conquisto no mundo espiritual e depois estabeleço no natural. Nos perdoa, Senhor, por nos tornar insensíveis, apáticos, negligentes, desleixados, ociosos, preguiçosos, passivos, medrosos, desconfiados e por toda falta de força ou de estímulo para agir no momento oportuno. Utilizar chantagem emocional com Deus e achar que ele vai se mover por causa dos nossos sofrimentos, permanecendo na posição de vítima e de escravo. Nós saímos dessa posição estabelecendo o posicionamento de filhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana que nós estamos iniciando e este primeiro dia é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fica conosco e continue, Senhor, trazendo tudo aquilo que nós precisamos para nos mover. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, para que eles, Senhor, se realinhem, se consertem, né? E sintam a necessidade do reino e do sacerdócio. E também invistam nas missões e no caminhar do reino da justiça do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um início de semana abençoados, em nome de Jesus. Shalom, shalom.